Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem e vamos continuar a nossa aula, que a gente agora vai falar sobre um ponto muito complicado na matéria, que é o terrorismo. O terrorismo, ele traz consequências horríveis para o país que sofre o terrorismo. Então a gente vai falar mais do terrorismo que ocorreu no século XXI. Tá lá, terrorismo do século XXI. No início do século XXI, principalmente após os ataques terroristas que ocorreram nos Estados Unidos da América, em 2001, no dia 11 de setembro de 2001, eles trouxeram consequências devastadoras aos Estados Unidos. 4 aviões se chocaram em solo americano. E isso trouxe ao mundo uma consequência e uma reflexão do que estava acontecendo naquele ataque nos Estados Unidos. E eu dividi os ataques terroristas em 4 situações ou 4 formas que elas ocorrem. Por exemplo, nós temos aqui o terrorismo revolucionário. Ele surgiu no final do século XX e ele surgiu para mostrar às pessoas as questões dos guerrilheiros urbanos, das pessoas que não têm aquela obrigação com o próximo. Os exemplos que eu coloquei ali foram os guerrilheiros urbanos, os marxistas, os maometanos, os pessoal de castas da Índia, os leninistas, os trotskistas. O que é isso? Esses 2 últimos são defensores do socialismo da Revolução Russa de 1917. Ainda existe isso. Você tem também a questão do terrorismo nacionalista, fundado por grupos que desejam formar o quê? Um Estado dentro do Estado que eles vivem. E o caso mais famoso foi o ETA. O ETA era um grupo basco, porque quando você fala na Espanha, você fala a Espanha em 3 divisões. O pessoal da Catalunha, Barcelona, o pessoal de Madrid, da capital, e o pessoal do sul da Espanha, que são os bascos. Não é Vasco não, é basco. Então, esse povo basco, ele, como o povo da Catalunha, eles querem se desmembrar, criar um estado fora do território espanhol. Então, os bascos criaram um grupo chamado ETA, que é um grupo paramilitar que cometia terrorismos dentro do solo espanhol. Só que o que acontece? Tentativas de paz até que esse grupo, ele parou com esses atentados, tá bom, galera? Você tem também a questão dos estados totalitários. Aí você tem aqui os fascistas, os nazistas e os defensores ferrenhos da ditadura militar. Eu vou dar opinião como professor e como cidadão que sou. Não vejo fascismo, nazismo e ditadura como questões de mudança. Se fala, eu escuto as pessoas antigas falar, na ditadura militar não teria isso. Tá bom. Vai morar na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte você não tem poder de fala. Você ou é aquilo ou não é nada. Você gostaria de passar por isso? É opinião minha, respeito. Eu não me sentiria bem
se eu fosse cerceado, se eu não tivesse opinião, se eu não pudesse ver o que eu quero. Mas quem gosta vai no aeroporto, compra uma viagem e vai morar na Coreia do Norte. E depois me avisa se você vai gostar ou não. Tá bom, galera? Então, continuando. Aqui na América do Sul, nós tivemos ditaduras. Tivemos a ditadura chilena, de Pinochet. Tivemos a ditadura de Augusto Stroessner, da Argentina. E tivemos a ditadura brasileira, militar, o golpe de 64, onde os militares assumiram o governo, tiraram o João Goulart do governo e assumiram essa alcunha de comandar o país durante 21 anos, de 64 a 85. Pergunte ao seu professor de história o que ocorreu no período da ditadura brasileira, do golpe militar de 64, que ele vai te falar. É só isso que eu tenho a dizer. Eu não vou entrar muito me alongar, porque isso é uma matéria mais de história, tá bom, galera? E você tem também o terrorismo de organizações criminosas, que são violências, são atos de violência praticados por fins econômicos e religiosos. Aí tem alguns exemplos aqui que eu coloquei. Quem gosta de filme italiano tem a máfia. Quem assiste o Narcos, o cartel de Medellín, Pablo Escobar, e a Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, que era o grupo de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, que era um saudita, e ele arquitetou esse ataque aos Estados Unidos da América, pegando células terroristas e indo espalhar no território americano. A Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, possui militantes em vários países. Suas ações terroristas ocorrem em nações ocidentais em que países muçulmanos que apoiam os Estados Unidos, como a Arábia Saudita e a Turquia e a Indonésia, sofrem o quê? Com esses atentados. Então você tem esse grande problema. Se você apoia o país que está em guerra com questões de terrorismo, você pode sofrer sanções. Por exemplo, houve um atentado na França, num estádio chamado Parc de France. O Parc de France era um jogo amistoso de futebol entre Alemanha e França. E no entorno do estádio ocorreu um cara, um muçulmano seguidor da doutrina do homem-bomba. Ele acionou e matou várias pessoas no entorno do estádio. Imagina, pessoal, se fosse dentro do estádio, quantas pessoas morreriam nesse jogo. Foi um jogo amistoso, estádio cheio, duas potências de futebol entre Alemanha e França, e e também tivemos um exemplo prático no metrô da Espanha, onde também houve um atentado em 2005, onde duas pessoas acionaram bombas, morreram muitas pessoas. O mal do terrorismo é que as pessoas pagam pela ideologia de outras pessoas por fazer isso. Então você tem também a questão desse grupo aqui, que é o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que ele tem uma certa raiva, uma certa ojeriza contra os judeus. É palestino o Hamas. Então, eles, através de terrorismo dentro e fora da Palestina, eles são considerados um movimento de resistência islâmica e são temidos por organizações internacionais e pelos países. E são classificados pela atuação na Palestina como tendo o objetivo de quê? De destruir o Estado israelense e consolidar a Palestina. Você vê que é uma situação sanguinária
dentro do solo. Porque aquilo, Israel, existe aquela questão de Israel. Israel vive dentro do seu quintal de Israel, ele tem 15 países ao entorno de origem árabe. Você já viu? É mais ou menos se eu fosse um flamenguista, fosse morar num quintal de vascaíno. Imagina a situação. É mais ou menos esse entendimento. E você tem o Talibã. O Talibã é um grupo político que atua no Paquistão e no Afeganistão. Também preocupados com leis da doutrina muçulmana, islâmica. E em 96 até 2001, onde o Osama Bin Laden ficou sediado, morava, desde esse, você vê, de 96 a 2001, são 5 anos. Durante 5 anos, Osama Bin Laden arquitetou esse ataque. Você vê a raiva que ele tinha dos Estados Unidos da América, que ele levou 5 anos para arquitetar esse atentado. Pessoal, nós estudamos agora a parte de teoria e vamos fazer 2 exercícios para a gente fixar a matéria, tá bom, galera? Então vamos lá. Eu vou mexer aqui e botar aqui os exercícios pra gente, tá bom? Vamos lá. Exercício sobre o terrorismo. Tá ali. Recentemente, julho de 2005, o IRA, o Exército Republicano Irlandês, anunciou publicamente, depois de quase 100 anos de sua fundação, o fim das ações terroristas que eles tinham contra o Reino Unido, contra a Inglaterra. Esse grupo sempre punhou a bandeira da reunificação da Irlanda, porque, não sei se vocês sabem, a Irlanda é uma ilha dividida em 2 países, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte, conhecida como o Eire, a República da Irlanda, que tem a sua capital Belfast. E você tem a Irlanda do Sul, terra do gnomo lá, do Leprechaun, que a capital é Dublin. Tudo bem? Portanto, a sua separação do Reino Unido, a empresa nacional e internacional aventa, o que aventa? Especula que tal medida pode estar ligada, letra A, a possibilidade ainda neste ano do primeiro-ministro Tony Blair assinar definitivamente a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e a sua tão esperada a unificação com a República da Irlanda? Não, porque as 2 Irlandas, elas têm um entendimento que não é bom reunificar. Então, essa primeira, ela não está dentro do padrão. Letra C. A mudança dos membros do alto escalão do IRA, menos comprometidos com a causa da libertação da Irlanda do Norte e mais preocupante em manter acordos com os guerrilheiros. Olha só, pessoal, se eu for analisar essa questão, se eu apoio o terrorismo, indiretamente eu sou um apoiador do movimento. Concorda comigo? Então, essa aí está errada. Letra D. Aos ataques muçulmanos a Londres, pois esses teriam roubado do IRA o seu terreno de ação, levando as organizações a confundir as organizações e a aumentar a aversão às práticas terroristas do grupo irlandês. Pô, meu amigo, algum momento nós fizemos menções aos muçulmanos? Não há nenhuma evidência na questão, por isso que vocês têm que ter cuidado ao ler a questão. Não se faz nenhuma referência a muçulmano. Isso é uma pegadinha. Então, a resposta certa, galera, é a letra B. Porque a percepção de que os atos terroristas não levam a lugar nenhum, uma vez que, depois de quase 100 anos,
a existência, o IRA não conseguiu realizar nenhum acordo com o governo britânico. É praticamente a cópia do enunciado da questão. Então, número 1, letra B. Tudo bem, galerinha? Continuando aqui, são 2 questões. Vamos falar da segunda questão. Entre os atentados atribuídos ao Estado Islâmico, encontra-se em 13 de novembro de 2015, há quase 5 anos atrás, em Paris, sobre o grupo terrorista, é correto dizer que tem como principal fonte de renda a escravidão sexual? Meu amigo, eles nem pensam nisso, tá? Então essa está o quê? Fora do baralho. B. Apoia o governo do ditador sírio Bashar al-Assad? Não. Sem nenhuma relação entre Síria e o Estado Islâmico que cometeu esse atentado. É fiel à Al-Qaeda com quem coopera na Síria e no Iraque? Se você tivesse só o Iraque, estaria certo. Mas com a Síria, out. Tem nada a ver. Proclamou-se um califado o califado é um sistema monárquico árabe. Em 2014, à frente de Abu Bakr? Não. Então, a que sobrou para a gente foi a letra D. Eles tiraram do poder um rei. Ele foi assassinado, sofreu um atentado. Foi mais ou menos o que aconteceu em 1981 com o primeiro-ministro egípcio, que foi morto num atentado. Al-Dati Sadat, que era o primeiro-ministro egípcio em 81, e ele era contra os ataques terroristas. Então tá aí, galera. Espero que todos tenham um dia abençoado, uma quinta-feira muito tranquila, de muita paz, que Deus possa estar abençoando vocês. Espero que todos estejam bem e esperamos a nossa volta, nossa aula presencial. Desde já agradeço ao 9º ano pela atenção, pelo respeito e com saudade de vocês. Aquele abraço. Fui, galera. Tchau, tchau.